T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o Papo Estelar YT-007. James Bond. James Bond. 007. E você? Quem é você aí? Eu? É. Eu sou o Daniel-san. Ohayou konnichiwa oyasumi nasai. Oyasumi nasai. E a gente é poliglota, meus amigos, vocês não estão entendendo. Troglodita, irmão. Né? Galerinha, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje o bagulho vai ficar louco, porque a gente vai falar sobre abduções e o caso... quase uma de abdução de civilização antiga, de tão antigo que é esse caso. Esse é antiguinho. E é sobre o caso Vilas Boas, né? O famoso Good Village. Good Villages. Good Villages. É, galera, esse programa vai ser doidão, hein? Um caso extremamente famoso por ser, presta atenção, por ser o primeiro caso de vir a público de um contato de 7º grau. Carambilas, troquei as bilas. Exatamente. Cara, mas assim, o que é um contato de 7º grau? Não, quer saber? Não interessa. Primeiro você se inscreve. Rapaziada, se inscreve aí no canal primeiro, daí a gente conta. Aí a gente conta. E depois, quando você apertar o botão, vai liberar o áudio. Ele só vai liberar depois do... Vai desbloquear. Se você clicar no inscrever-se. Exatamente. Se puderem compartilhar, dar um like aí. Também o link do Spotify e do Instagram. Papo.estelar. Vai ficar tudo na descrição ali. Segue a gente lá no Papo.estelar lá no Instagram e dá essa força aí pra gente, galera. Exatamente. Fechou? Mas... E aí, tio Dani, você vai explicar o que é? Agora eu vou. Agora tá liberado. Você desbloqueou a skin. Desbloqueou, agora você já pode ouvir o que é. Então, gente, existem vários graus de contato, né? E esse foi o primeiro caso de um contato de 7º grau, que, vamos imaginar assim, uma escala de 1 a 10. 10. É 10. Seria tipo o creme de la creme. O creme de la creme. Nossa, hoje a gente tá muito poliglota, né? Hoje louco. tá... É japonês, é português, é francês. Hoje vai ter views internacionais. Né? Então, assim, esse contato, a gente crê que ele é feito, né, com o intuito da criação de seres híbridos, né? O que não é uma novidade no mundo da ufologia e tal. Pois bem, o caso aconteceu em 1957 e foi publicado, né, internacionalmente somente no ano de 1965, na revista estadunidense Flying Saucer Review. E foi o primeiro caso publicado de abdução nessa revista. Tipo, então, ela já abriu com chave de ouro com um brasileiro sendo abduzido. É tipo a revista UFO, será? Que nem a gente tem no Brasil? É possível. Uma revista de nome, assim. É possível. Eu não conheço, né, mas... Veio os brasileiros sempre na frente, né? Abdução, Brasil é loucura, 100%. É nós que tá cachorro, né? E... Então, cara, esse caso ganhou até uma história em quadrinho que foi feita pelos franceses Jacques Loeb e Robert Gigi, né? Em 2 de novembro de 72. E a quadrinização é considerada extremamente fiel por muitos pesquisadores. Exatamente. E, gente, a gente vai contar aqui, né,
o breve relato de como que aconteceu essa história. Nem é tão breve. Nem vai é ser tão bem, breve, vai ser né? bem explicado. A gente vai contar aqui nos detalhes pra vocês. O que aconteceu, né? Tinha lá o seu Antônio Vilas Boas. E ele vivia numa rotina bem tranquila, assim, pacata, de fazendeiro, em São Francisco de Sales, em Minas Gerais. A família era toda formada por lavradores, né? E os parentes cuidavam das terras na parte da manhã e ele trabalhava à noite sozinho, né? Com o trator. No dia 5 de outubro de 57, esse fazendeiro ele se deitou, era mais ou menos umas 11 da noite. E como fazia muito calor naquela época, né, naquela noite, ele decidiu abrir a janela para receber um pouquinho de vento, né? E pros mosquitos comer ele vivo. Os mosquitos comer vivo, porque, gente calor... do céu, não tem condições. Uhum. E na companhia do seu irmão, o seu João Vilas Boas, eles avistaram no céu uma luz branca, muito forte, mas eles não deram muita bola, né? Não se importaram muito com aquilo na hora e eles falaram, vamos dormir. Mas e como que a pessoa vai lá, vê umas bolas de luz no céu e fala assim, né? Pois é, tipo, em 1957, qual era a quantidade de aviões que passava ali no teco-teco? Não era muito, né? Como é que o cara vê uma bola de luz e não se importa muito? Vou dormir. Imagina você abre assim a janela do quarto, nossa, que calor, olha pra cima. Gente, tem uma bola de luz. Seguinte, vou dormir que amanhã é outro dia. Por volta das 11 horas da noite, tá na hora de eu ir dormir, que amanhã é cedo, não vou ligar muito pra isso, azar. Azar, né? Então, o que aconteceu? Daí, poucas horas depois, o jovem, né, que na época ele era jovem ainda, acordou e percebeu que a claridade ainda tava lá e que ia se aproximando cada vez mais e, tipo, em alta velocidade. Aí ele virou pro lado e continuou dormindo. Aí ele continuou dormindo, nem ligou, cagou pro bagulho, né? Azar. E aí, aquilo foi adentrando ali as frestas e iluminando a residência, né? Que é aquelas madeiras, né? Madeira torta. Exato. E tava iluminando ali a casa inteira. Aí, ele meio que se assustou, né? Obviamente, aí ele sim, viu que né? o troço endoidou, Quando né? a água bate na bunda... Aí o indivíduo, né? Pensa, vou fazer alguma coisa. Aí ele acordou o irmão dele e eles fecharam uma janela. Tipo, cara, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Puta merda. Ó, tá vindo um cara aí com tecnologia de teletransporte. Bora fechar a janela. Fecha a janela por segurança. Só por garantia. É instinto humano, né? A gente quer se proteger. E aí os caras fecharam as janelas, porta e tudo mais por precaução. E também é importante falar que ele afirmava que a luz voltou, tipo, umas 20 vezes. E, cara, cada vez mais forte. Então, calcule você. Nossa, na segunda volta eu já tava com a calça marrom. Mas, né, como a gente já é precavido, a gente já estaria usando calça marrom, né? Porque desde então a gente só vem usando calças marrons, caso alguma coisa aconteça, né? Então, ele falou que a luz voltou ali umas 20 vezes e cada vez ela voltava mais forte, chegando até parecer um sol. Então, imagina de noite, né, o cara vendo um sol ali, falou, Jesus voltando, né? Em 1957, sem internet, videocassete, os carros loucos. Que horror. E, né, parecia um sol em plena noite. E foi só na madrugada do dia 15 pro dia 16, enquanto ele tava arando sozinho o solo, que a luminosidade agora já era avermelhada e foi se aproximando dele. Isso por volta da 1h da manhã. Cara, o cara trabalhava até 1h da manhã, né? Que loucura. O serviço noturno é ingrato. Terceiro turno. E daí, quando ele tava no mesmo local em que testemunhou essas luzes estranhas, né? Nos dias anteriores, ele tava um pouco longe do trator e avistou mais uma vez esse fenômeno, né? Que veio de forma avermelhada no céu e que tava aumentando, assim, na direção dele com uma velocidade muito alta. E se fosse o sol caindo? Como é que é? Não é as nuvens que estão... Como é que é a música? Não é os prédios que estão caindo, é as nuvens que estão passando, Então, tipo, no ano de 1957, se você vê uma luz avermelhada chegando perto, acho que a primeira coisa que você pensa é: ai, meu senhor, o céu... Ai, perdão pelos meus pecados, meu Deus! O sol vai comer a terra, né? Algo assim, né? Desse gênero. Então, tipo, e aí... né, antes que ele pudesse pensar no que fazer...
a luz estava já assim, mais ou menos 50 metros dele. Já era. Já foi Acabou. mortinho. Não tem. 50 metros para um ser extraterrestre É menos de um piscar de olhos. é a menos de um piscar de olhos, cara. Então, segundo o relato dele, né? A luz saía da nave e ela tinha um formato de um ovo alongado. Um ovo alongado, segundo ele, né? Então, será que é tipo tic-tac? Talvez, né? Que nem os outros relatos, né? Não, Em forma de Tilenol, ele em forma de falaria, tic-tac. ele falaria que teria um formato Porque de na época não tinha um tic-tac ainda, né? Pra pessoa se basear. Falar, não, é um tic-tac não voador. sei de que ano é o tic-tac. Ah, não sei, mas em 1957, acho que a pessoa, né, que mora na roça, não tem muito acesso a caixinhas de tic-tac, né? Cenourinhas. Cenourinhas, eram cenourinhas voadoras. Cenourinhas voadoras. E daí ele viu esse objeto, parecia um ovo alongado, segundo ele, né? E que foi se preparando, né, o objeto no caso, a pousar a uns 15 metros da onde ele estava. E tinha esses 3 suportes metálicos de apoio. O mais engraçado disso é que todos os relatos que a gente vê de nave extraterrestre, geralmente são 3. Ou é 3 ou é 5, né? A gente até viu um documentário agora esses dias, nunca né? é 4, é sempre... A maioria Ou mesmo é 3. Aham. Até o caso que a gente vai falar daqui a uns 2, 4 programas, eu acho que a gente tá pensando, da Floresta Riddlesham. Nossa, esse é louco, gente. Ele também tem 3 apoios. O Roosevelt teve 3 apoios também no chão. Não lembro. Segundo... Se bem que a nave caiu, né? Mas os caras dizem que ter tido 3... Sempre que você vê nas fotos, tem 3 coisinhas marcadas no chão, assim, com os bastãozinhos, né? Aham. É sempre assim, né? Então, foi quando, depois disso acontecer, né, nesse pouso aí a 15 metros dele, que foi quando o Antônio Goodvillages conseguiu reagir e correu desesperado para o trator enquanto tentava fugir. E ele pensou, ele achou que ia ligar o trator e ia sair andando rapidão assim com o trator? Meu, como é que a gente vai julgar um cara de 1957 se hoje em dia as pessoas fariam isso? Imagina em 57. É verdade. Milagre o cara não ter tido uma convulsão, alguma coisa e desistido, né? Porém, o veículo falhou. Já era de se esperar, né? Nada funciona. E então, só pelo veículo ter falhado, eu já sei que o veículo não era diesel. Porque se fosse a diesel, não teria parado. Não teria parado, porque existe né, que as pessoas falam assim, que essa onda de pulso eletromagnético ou desse bagulho iônico, né, não consegue afetar motores a diesel. De transporte a diesel, assim, né? Mas a gasolina, sim. Então... Por que será, né? Não entendo. Não entendo. Isso aí eu não sei. Não sei mesmo. Mas, pois bem... o veículo falhou e as luzes dele se apagaram também. Então, eu acredito que foi, né, que nem eu falei, por conta do pulso elétrico, magnético ou qualquer coisa que essas naves emitem, né, e tal. Então, Vilas Boas saltou do trator e ao correr em direção à sua casa, ele foi agarrado por um ser que disse que mal batia na altura do seu ombro. E já é socão. Já metia uma na cara do ET. Socão, né? Imagina um serzinho vindo te agarrando na cintura ali, que aí sai, maluco. Né? O cara é mais baixinho, mais franzido. Eu já mando aí, ó, Thiaguinho, um chutão e um socão. Pois é, mas aqui pelo que conta a história, né, ele conseguiu dar um golpe no ET que desestabilizou o cara, imagine, né, mandou o golpe do karatê ali e aí, tchau. E aí ele tentou correr novamente. Mas aí, meus queridos, outros 3 seres surgiram rapidamente e agarraram ele pelos braços, perna, levando para dentro da nave. E nos testemunhos, o Antônio disse que as criaturas tinham cerca de 1,57 m, 1,50 m, mais ou menos, de altura, e que eles estavam vestindo roupas estranhas. O suficiente para não ser considerado um anão, porque abaixo de 1,55? Não, menos. É menos? É menos.
1,40 e alguma coisa. Não É? sei, gente, não sei, não lembro. Mas tá dentro... Eram quase anões, assim. Eram um ser em Grey, provavelmente Grey, né? Grey é pequeno. Geralmente Os Greys são... 95% dos contatos que tem, assim, geralmente são os Greys, né? Muito difícil, assim, outras... E eles são pequenininhos. A gente até viu num relato de uma outra história, eles eram tão pequenos que eles abriram um portal na parede da casa do cara, e o cara teve que se abaixar pra entrar. Porque eles abriram um portal no tamanho deles, né? Pra eles, exatamente. E daí, tanto que lá tinha uma sala de cirurgia onde era também o teto... o teto era mais baixinho, encostava na cabeça da pessoa, né? Então, geralmente projetado pros Greys, né? Que tem uma altura bem limitada, né? Mas vamos falar aqui sobre a parte fashion do esquema, então. Oh, yeah. Ele descreveu que as roupas dos extraterrestres, falando que tinha... parecia uma espécie de macacão, que tinha um emblema em 57 vermelho. Já existia macacão? Já, né? Já, né? O macacão é... Então, seguir as tendências. Vamos seguir as tendências aí. E no macacão tinha um emblema vermelho no peito e que refletia luzes. E eles também estavam usando luvas bem grossas e cintos largos. Né, a gente também usaria, né? Pra tocar num ser humano, sujo, né? Fedido. Você tem que ter os apetrechos necessários ali. Malditos seres humanos. E uma coisa, né, referente a isso, até num dos vídeos do Laércio lá, ele fala que quando os Greys aparecem, assim, muitas das vezes eles estão, tipo, usando roupas, como se fosse um uniforme, assim, cintos e tal. Pessoas. Tem esse esquema da roupa de proteção pra proteger as pessoas, mas tem, tipo, também quando eles aparecem de macacão e cinto com ferramentas, porque eles trabalham, assim, tipo, ajustando coisas e tal. Eles são os engenheiros, não é? São, como se fossem engenheiros, assim, tipo, consertam as coisas mesmo. E daí, referente aos sapatos, né? As solas dos sapatos que eles estavam usando também era bem grossa, assim, e tendo cerca de 5 a 8 centímetros de espessura. Então, tipo, os caras estavam de plataforma, né, meu? Os caras já andavam com salto de plataforma, né? Macacão, já tava nos anos 80. E leva a gente a crer que esses ETs, eles estavam por dentro da nossa moda terrestre, né, gente? Porque bem antes dos tênis ali de plataforma se tornarem sensação da garotada, eles já estavam... Os caras estão há muitos anos à frente, né? Os caras já viveram a moda. Já viveram a moda. A Renner espacial. E o Antônio, ele descreveu eles com muitos detalhes. Era tipo algo minucioso, assim, pra ter vindo apenas, sei lá, só da imaginação fértil do cara. Mas eu consigo imaginar umas coisas bem cabulosas. Mas hoje, porque a gente é muito, sei lá, tem uma cabeça diferente, talvez pra pessoa na época existe a ali, internet. né? Porque existe a internet, né? Mas, sei lá, pra uma pessoa da época inventar tudo isso mesmo é muito difícil, né? E levando também em consideração que é o primeiro caso de abdução, tipo, do mundo, né? O primeiro que se tem, assim... Tem algum tipo de informação... que foi documentado mesmo e tal. E então o cara, tipo, tava louco... De agrotóxico, só pode. O cara é único. Se você não acredita, você tem que acreditar que ele tava louco no agrotóxico. Fora isso, não tem explicação. Se você não acredita que o agrotóxico é alucinógeno, você tem que acreditar nessa história. É verdade, gente. Eu acho que o agrotóxico não é alucinógeno. E vamos lá, segundo ele... Eu não acho que é uma opção. Eu não acho que é uma opção, né? Mas não sabemos. E segundo ele, esses seres usavam um traje bem justinho, feito de material grosso e acinzentado, porém parecia macio. E com umas tiras pretas em algumas áreas específicas, assim. E ele disse que o traje ia até o pescoço dos alienígenas e que usava um tipo de capacete bem rígido, reforçado até a altura do nariz. Será que é porque eles têm tipo um tipo de fragilidade no nariz, que nem, por exemplo, porque eles não têm o nariz, como é que eu posso explicar? Exposto, assim, que nem o nosso, né? Como se fosse só o buraquinho, né? Exatamente, eles têm reto, então talvez aquilo seja muito próximo da ossada deles, em que nem tubarão, quando a gente diz que, se for atacar, dar um soco no nariz dele. Talvez por essas criaturas que não têm um nariz
pronunciado, Aham. tem uma sensibilidade maior no nariz por ficar mais próximo da parte óssea, né? Pode ser que sim. É possível, não é possível. sabemos, né? A gente tá contando aqui pra vocês conforme é o relato, né? E o Antônio Good Villages, Vilas Boas, afirmou que os capacetes escondiam tudo, exceto os olhos desses seres, né? E estavam sendo protegidos por óculos redondos transparentes. Os caras chegaram cheios dos aparatos, né? Os caras chegaram Pronto pro ataque, mas... óculos do Harry Potter. Óculos do Harry Potter. E tudo mais, Cheio né? de EPI, né? Proteção em primeiro EPI, lugar, né, gente? É, cheio de EPI. Né? Então, o agricultor, né, observou que os olhos deles pareciam menores que os nossos. Isso é interessante, porque geralmente é maior, né? A gente sempre tem o oposto, né? O que leva a gente a crer que talvez não fossem Greys, talvez fossem outro. Porque os Greys tem, tipo, a gente fala Greys, mas dentro dessa linhagem, assim, dos Greys engloba muitas Será? raças. Tem vários tipos de Greys? São muitos tipos de Greys. Então, Isso eu não são mais sabia. altos, outros mais baixos, uns com a cabeça diferente e tal. Uhum. Até é interessante vocês procurarem isso, gente. Dar uma olhadinha sobre as diferenças dos Greys. Então, e além dos olhos pequenos, né? Eles eram claros, tipo, azuis. O que também Cara, não que se loucura, encaixa né? com os Greys. Sim. Se encaixa como se fosse um híbrido entre Grey e Pleiadiano. Aham. Assim, é que não sei se o pessoal conhece e tal, mas Como existem... são os Pleiadianos, os né? Pleiadianos são os loiros de olhos azuis lindos, maravilhosos. Aham. E os Greys são, tipo, realmente, parecem alienígenas mesmos. Cinzas, pequenininhos. Tipo aquele que a gente tá acostumado aquele a imaginar que quando você vê- fala alienígena, entendeu? É aquela imagem que vem na tua cabeça que é verdinha, só que troca o verde por cinza. Pelo cinza. Exatamente, né? E acima deles, o capacete era bastante grande, como se protegessem cabeças enormes ou algum tipo de equipamento. Então, além disso, eles tinham o crânio alongado, né? Aham. E também não é um padrão dos Greys. É um pouco, mas nem tanto. Depende, Nem assim, tanto. quão alongado era, será, É. né? Porque... Né? Agora, assim, dentro da espaçonave... Aí o bagulho começou a ficar louco. Aí a história é diferente, né? Porque depois que eles levaram o vivente para dentro da nave, Antônio Vilas Boas se viu cercado por esses seres estranhos sem ter como reagir, ficando vulnerável ao que viesse a acontecer. Ele estava como se fosse numa sala assim bem pequena, quadrada, assim, nenhum tipo de móvel, nem nada, e com luz, assim, as luzes bem fortes. Isso Era a gente pra vê... atordoar ele já, né? Isso a gente viu no relato também Qual que foi? no Travis Walton, Não, mas teve outro que a gente viu também. da Hermínia, Aham, né? do Hermínia e... eu não lembro o nome do rapaz. Bianca e Hermínio. Bianca e Hermínio, isso. Aham. Também eles falaram que as luzes eram bem fortes, então provavelmente é como se fosse É uma um sala... protocolo deles, sala ele é uma de sala operação. de cirurgia, né? É, basicamente, né? Acreditamos que seja. Imaginamos que seja isso. Né? E daí ele falou também que uma espécie de porta se abriu, né? Que nem no caso do Travis Walton, que abriu do nada na parede, né? E ele foi levado para uma outra sala, que só tinha uma mesa, num formato bem estranho, assim. Rodeada por um monte de cadeira giratória e tal, sem encosto. Sabe aquelas cadeirinhas de bar que é só Aham, que altinha? só gira ali. Acredito que seja algo desse gênero, né? Que ele quis relatar, né? Feito de um tipo de metal branco. E esses seres que ele relata como seus sequestradores, né? De outro planeta, os seguraram, né? Enquanto se comunicavam em sons irreconhecíveis, tipo blip, blap, blip, 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 blip. blip, 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 Ele, blip. na realidade, a gente tá brincando blip, blip, blap, mas ele... Mas ele- é que eles emitem sons, assim, que pra nós é, tipo, impossível a gente... Porque eu acho que eles se comunicam mais por Frequências, frequência talvez? do que por palavras. Sim. Eu acho que talvez até o cérebro consiga distinguir uma frequência de uma coisa... Eu estou te perguntando, estou Aham. te afirmando, estou te...
né? Sim, Algo que nem, assim. por exemplo, o nome lá das cidades astrais e tal. Tipo, a gente viu uns vídeos falando que é bem difícil você pronunciar os nomes de algumas cidades. É bem Porque é difícil como se fosse mesmo. uma língua, assim, muito diferente de qualquer coisa que a gente tá acostumado, né? Uhum. E o estranho, tipo, eles não se comunicarem por telepatia, porque geralmente é o que acontece, né? Tipo, você entende aquela mensagem na tua cabeça ali, mas na tua própria língua, né? E... eu acho sei que eles lá. estavam fazendo isso pra não assustar ele, porque eu acho que quando você se comunica por telepatia, e, por exemplo, eu sou um extraterrestre e você também. E Eu tem sou. e tem um ser humano aqui do lado. Quando a gente se comunica por telepatia, indiretamente ele acaba escutando, porque eu acho que a telepatia ela não tem esse filtro. Será que não tem? Eu acho que, sei lá, eu já penso diferente, assim. Se eu quero me comunicar com você, mas você não telepaticamente, eu vou lembra- comunicar com Mas você. você não lembra que algumas vezes a gente viu em documentários diferentes falando que quando a pessoa se comunica telepaticamente, não existe mais segredos entre a humanidade? Então eu sentido. acho que não tem um bloqueio no sentido de talvez eles não queriam assustar ele o que eles iam fazer. Aham. E daí eles comunicaram por sons, que seria uma forma primitiva na vivência deles, Aham. pra Pra não que ele assustar ele, não pra que ele não entendesse entenda. nada. Porque quando você se comunica telepaticamente, é como se houvesse uma tradução automática Instantânea ali, simultânea. aham. Você não vai se comunicar telepaticamente fazendo sons, a pessoa entende o que você quer Ela falar. recebe a mensagem Porque e é a pronto. transmissão de pensamento, não de Sim. linguagem, né? Mas enfim, galera, vamos seguir. O Antônio disse no testemunho dele, né, que esses sons não pareciam em nada com a fala humana e que ele não consegue pensar em nada que seja, tipo, nem parecido, assim, sabe? Pra descrever esses sons de um jeito que a gente pudesse entender. E em uma tentativa de descrição, ele contou que pareciam, tipo, uns grunhidos, assim, sabe? De animal, misturado com um tipo de tremor, assim, no final. Tipo Chewbacca, será? Pode ser. Porque faz Pode ser uma coisa sentido, meio animalesca algo bem ali, parecido, sei lá, né? É porque eu acho que é considerado, que nem eu falei, eu acho que a linguagem que você exterioriza o som na parte dos extraterrestres, assim, deles, não nós. É algo tão primitivo que, tipo, mesmo sendo primitivo, é mais avançado que nós temos hoje, né? Com palavras e línguas diferentes. É universal, mas ele se trata de vibração. E talvez a vibração que você põe no começo e no meio da frase seja o que você está falando, e o final seja a entonação com que você esteja falando. Sim. Como se fosse cara, é difícil explicar assim. Né? A Mas, tipo, linguística cara, eu achei muito estranho eles terem se comunicado desse jeito. Talvez tenha sido porque, como foi o primeiro caso de abdução, talvez eles estivessem também testando a comunicação e viram que eles se comunicando dessa maneira acabou sendo pior do que eles se comunicarem via telepatia, onde as pessoas vão entender. No sentido de, cara, a gente vai pesquisar você, a gente vai fazer tal coisa. Então, tipo, como foi o primeiro caso de abdução, assim, conhecido, talvez tenha sido algo mais experimental, onde eles viram que a nossa língua primitiva, exteriorizada em forma de sons, assustou mais do que colaborou. Sim, não vamos mas usar. sabe que, tipo, disso eu já discordo, assim, porque, por exemplo, eles estão nos acompanhando há milênios, há milhões e bilhões de anos, assim, né? Tanto Mas nesse você sabe que projeto só a partir Terra... de Roosevelt que eles realmente começaram a ter uma interação maior com a gente. Sim, mas será que, tipo, porque até nas histórias da Bíblia, né, e tudo Não, mais... mas eu digo numa sociedade moderna, onde a gente tem uma consciência muito maior que na época dos egípcios. Tipo, né, provavelmente eles já abduziram muitas outras pessoas em outras épocas, então, Mas tipo... essa raça já fez isso? eu acho seja uma que... coisa específica, porque a gente sabe que a partir... Assim, quem não sabe muito, a partir de Roosevelt, que foi quando os extraterrestres realmente começaram a abrir a existência para a humanidade moderna. Roosevelt foi em que ano mesmo? Porque eu sei que desde 47... 47, 48. Depois de 47 foi o boom, assim mesmo. Foi aí que começou.
Sim, que começou essa questão de contato, de E abdução, essa história não sei passa o quê. 10 anos depois, né? de Sim, Roswell. só que a gente imagina, né, que muito antes, assim, eles já vinham abduzindo Sim, e tal. mas Talvez antes foi algum disso- outro tipo de... Mas antes disso, a Experimento. sociedade era... Cara, é antes da... Praticamente, diríamos que antes da Revolução Industrial. Então, você vê aquelas pessoas subindo em prédios sem nada pra se amarrar, nem de segurança. Você vê, tipo, aquilo ali nem conta como sociedade moderna de quão primitivo a gente é fazendo aquilo. Então, esse é o primeiro relato da sociedade moderna. Então, talvez eles tenham separado, ó, antes disso, o ser humano é tipo um girino. meio tongo, Depois disso, ele já é um sapo. Em comparação a psique, a inteligência, Sim, né? pode ser que seja Então, isso, tipo, né? talvez seja assim, vamos testar agora que eles estão um pouco mais evoluídos, como eles vão reagir com os nossos sons. Porque antes foi bom, agora talvez seja ruim. É verdade. A gente não sabe, né? Mas Sim. é só uma suposição. A gente Uma tá... suposição. A gente não sabe, né? A gente tá confabulando. A gente, Aham. a E gente saber, a gente não sabe de nada, meus Nessas amigos. histórias eu gosto de dar uma viajada. É verdade. E depois disso, né, um tipo de tubo com ventosas foi colocado no queixo dele e fez o sangue dele escorrer até um recipientezinho, assim, no final desse objeto. E de acordo com os registros, essa ação que eles fizeram deixou marcas nele. E que foi examinado pelo Dr. Olavo Fontes, é esse, né? Uhum. Mesmo após o ocorrido, né? 2 pequenas manchas hipercrômicas, uma de cada lado do queixo, de um pequeno tamanho e formato de mais ou menos arredondado. Uma delas tem o diâmetro de uma moeda de 10 centavos e a outra um pouquinho maior e com um aspecto um pouco mais irregular. Né? foram Tipo, quem faz ventosa sabe como que fica a pele depois, né? E você sabe que no queixo, a gente tem realmente esse triângulo na parte inferior aqui do meio. E talvez por isso fique um pouco mais irregular, né? Dependendo de onde foi. Porque daí, no caso, eles fizeram os furos bem na parte óssea, onde é um pouquinho mais pronunciada no queixo. Sabe aquela pessoa que tem queixo de bundinha? Aham. É tipo bem ali. Foi ali, uma ficou do lado esquerdo, ficou do tamanho de uma moeda de 10 centavos, e na outra ficou tipo meio irregular. Talvez pode até porque ele tenha se até mexido. pela pele do cara pode ser Mas, diferente, tipo, é pra vocês rosto entenderem assimétrico. onde foi. Foi nos No ossos queixo mais, ali, mais pronunciados da parte do queixo, onde fica na esquerda e na direita aqui. E depois da coleta das amostras de sangue do Vilas Boas, ele foi deixado sozinho na sala por mais ou menos 1 hora. E aprenderam com os doutores essa tática, né? Mesmo com hora marcada, os caras fazem a gente esperar, né? O cara chegou, foi Você abduzido. vai sentar aí, tipo, você vai aguardar, meu querido. Consulta é pras 3. Aham, 5 horas, 5 horas pra você vai fazer tá- caridade. Mais ou menos Pra isso. te ajudar ainda, 5, né? E lá ele ficou numa cama cinza no meio da sala, só que isso não durou muito tempo daí, né? Porque uma fumaça cinza saiu de uns buracos nas paredes e tal. E Muito essa doido. fumaça deixou o Vilas Boas enjoado e sufocado. E logo em seguida ele correu para um canto e vomitou. O que será que tinha nesse bagulho? Tinha agrotóxicos. Agrotóxicos daí deixou ele mais doido ainda, né? É. E aí o que aliviou a respiração dele, que aos poucos foi se normalizando, Uhum. foi, né, tipo, ele começou a se aliviar ali e tudo mais, e depois disso foi uma alienígena que entrou na sala e ela estava totalmente nua. Ela tava pelada, rapaziada. Será que, tipo, aquilo que saiu da... Uepa! 1, 2, 3. É o Ratinho. O Eu virei DJ do Ratinho, Ratinho aqui agora. Será que, tipo, esse negócio que saiu ali das paredes não era alguma coisa pra deixar ele meio atordoado, assim? Porque, tipo, ele ia ver Álcool alguma gel coisa... e fumaça, porque daí o cara fica bêbado e já começa fica a ver meio mais... louquinho, assim, Pô, aham. que gatinho. Porque, pô, o cara já tava vendo o ET, É. né? Já passou por um procedimento. Aí, de repente, chega um ET pelado, mano. Bom? Bom? É pior. Cara, assim, sejamos sinceros. Um ET pelado ou um ET com roupa, o cara é solteiro. Ai, meu Deus do céu. ET pelado, né, velho? ET pelado é melhor. Melhor, né? Então, E- alguns especialistas, né, nessa parte da ufologia e essas coisas de aliens e tal, disseram que
tal fumaça é como se fosse uma substância química que permitiu que esse alienígena, né, que chegou lá, essa alienígena que chegou lá peladinha, né, pudesse entrar na sala sem a necessidade de capacete para respirar. Eu discordo um pouco. Talvez essa fumaça esteja mais ligada a alguma coisa pra ele. Pra ele conseguir suportar a aproximação desses seres que tem uma aura muito mais elevada. Porque se ele tá dentro da nave, parceiro, o alienígena vai respirar de boaça ali, né? Tipo, não tem porquê, não vou soltar um gásinho pra você respirar ali um pouco. Assim, dizem que a gente não consegue se aproximar muito dos extraterrestres, né? Porque a aura deles é muito grande, que nem eu falei. Muito forte, né? Emite muita energia uma cor ali diferente. e tal. Até mais pra frente, num outro programa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa coisa da aura, poderes psíquicos, né? E coisas do gênero, né? E a gente, cara, é tão perigoso isso que a gente pode até morrer se a gente se aproximar demais dessa aura deles. Por isso que, tipo, às vezes eles têm que usar umas vestimentas adequadas pro contato, que é um tipo de vestimenta que vai segurar, de alguma maneira, aquela energia ali, né? Inibir, né? Sim. Então, segundo esse longo relato, né, do Antônio, a moça extraterrestre entrou na sala devagar. Bem devagarinho, sem pressa. Né? E até que tava, assim, segundo ele... Segundo o relato, né, gente? Ela tava até se divertindo com o espanto no rosto dele. Tava tipo, nossa, sou muito gostosa. Eu tô sentindo uma conotação meio sexual aqui já. Vamos avançando, né? Ele descreveu ela, né, como muito bonita. Embora fosse um tipo diferente, assim, de beleza, né? Se comparado com as mulheres humanas, né? O lavrador, né, afirmou que o cabelo da alienígena sedutora... Olha, ela era sedutora, gente. Ainda é sedutora, né? Ainda, além de tudo, é sedutora ainda. Era loiro, quase branco, muito suave e de comprimento na altura dos ombros. E o Antônio Vilas Boas contou também que os olhos dessa extraterrestre eram grandes e azuis, sendo mais alongados do que arredondados. Voltamos no assunto. Parece muito uma descrição de uma pleiadiana, cara. Mas ela era alta o suficiente? Então, eu não sei se ele descreveu. Não tinha no relato a altura dela, né? Não tinha, mas se for um híbrido, onde eles carregam a imagem, como é que eu posso explicar? Fisicamente de um pleiadiano, porém a estatura e a evolução, talvez... De um Grey, assim. De um Grey. É uma mistura dos dois, né? É possível, né? E ele falou também que o contorno do rosto dela era diferente das pessoas humanas, né? Sendo que parte das maçãs do rosto era bastante saliente, o que também entra em contato com alguma coisa híbrida, porque a gente nunca ouviu falar. Não tem essa... Tem se não me engano, uns tipos que a gente vê que eles têm bem, assim, mais a maçã do rosto bem pronunciada. Olho, né? Mas o que me deixa um pouco, assim, me faz pensar um pouco, é que ele também fala que a face era bem alargada, e os Greys têm esse formato mais triangular como facial, se fosse um triângulozinho invertido, assim, né? E ele também fala que ia afinando até chegar no queixo e era pontudo, o que faz a gente voltar para os Greys. Então talvez a gente tenha uma mistura de ou de 3 espécies, ou de uma espécie que consegue mudar a sua forma física para algo onde eles acham que seja agradável o suficiente. O ideal para aquela situação. Né? E ele também fala que o rosto dessa extraterrestre tinha uma forma bem triangular, né? Ele detalhou no testemunho dele, né, que os lábios eram muito finos, quase invisíveis. E que o corpo era muito mais bonito do que qualquer outra mulher que ele já conheceu. Ela era magra, com seios empinados e bem separados, cintura fina e barriga pequena.
com quadris mais desenvolvidos e coxas grossas. Os pés eram pequenos, as mãos eram compridas e finas. Os dedos e as unhas eram normais. Ela era bem mais baixa do que eu, batendo a sua cabeça no meu ombro. O que me leva a crer que também era um rapaz, era um extraterrestre homem que assumiu a forma de uma mulher para ludibriar Ai, ele. meu Deus! Porque é o mesmo tamanho dos outros. Ou pode ter sido outra que tava na nave já esperando com as preparações, né? Porque eles mudam a forma. Sim. E eu acho que essa coisa da sexualidade que eles têm não é uma coisa definida. Eu acho que não existe macho nem fêmea. Eu acho que Putz, existe uma transição que eles... eu já acredito que tem, assim, essa diferença entre... É que talvez também... Mas tipo, como pra que a algumas... gente diferencia o feminino do masculino pelos cílios? Não tem como. Não sei. A gente Entendeu? não tem ainda muito conhecimento sobre Aí isso, os mas... ET Grey são cinza, murcho, São cinza, murcho. cansado, e as mulheres têm os seios separados? Não, eu acho que tem um pouco a ver também com a percepção que eles alteram, porque fisicamente eles não devem ter diferença um do outro. Será? Não devem. Eu acho que É não. uma coisa pra gente pesquisar, É uma né? coisa E pra gente trazer pra pesquisar. vocês no próximo episódio Exatamente. aí, né, Vamos- gente? A gente vai se informar melhor. Desculpa a Aham. nossa ignorância. Mas a gente vai seguir aqui, né? Então, o Vilas Boas, ele acabou tendo, sabe o que, galera? Relações sexuais com essa mulher muito exótica. É, galera. E apesar da situação de medo, né? Ele acredita que a fumaça tinha algo que estava tornando mais excitante aquela situação. Viagra em pó. É, o Viagra em fumacinha, né? E eles acabaram tendo ali a relação. E após esse acontecido, ele foi levado para fora dessa espaçonave, né? Mas não antes de tentar pegar um objeto para provar que ele estava falando a verdade. Só que os extraterrestres tiraram da mãozinha dele, né? O que ele tentou pegar ali. Tipo, Sai, o cara seu queria levar um ladrãozinho. souvenir, né? Da viagem espacial dele lá. Humano, Mas- humano né? É, o cleptomaníaco Cleptomaníaco já queria roubar já, mano. Aham. Porra. E aí os ETzinhos falaram, não, aqui não. E outra, né, galera? Não existem provas concretas de que a abdução do senhor Antônio Vilas Boas realmente aconteceu. Então é só o depoimento dele, as marcas no queixinho ali, que tem pra contar a história, né? Uhum. E não foi feita nenhuma foto, assim, da marca que o trem de pouso teria deixado. E qualquer outra prova que poderia existir ali. Tipo, Elas sumiram, sumiu, né? assim, Não sabe? Porque, tipo, pô, imagina você em 57 falando pra polícia, meu, dá uma olhada lá no solo, porque eles deixaram umas marcas. Em 57 o cara, meu irmão, Dá licença, né? vai, né? Porque, pô... Até porque eles falaram no relato ali que teve uma inundação na fazenda e tal. É, então mais que pra levou frente a gente essas vai marcas falar sobre isso, mas embora e é. tudo mais. É, então... Né? Também, E- tipo assim, se não foi na hora, no dia, na semana, não É uma foram coisa que vai investigar, já sumir era. ali, tipo, já era. o mato vai crescer em cima, não adianta. Tipo, hoje em dia, se acontece alguma marca, alguma coisa, no mesmo dia já tem gente ali fotografando e sobrevoando o local com drones e não sei o que. Na época era outro esquema, né? É. E, gente, o seu Antônio morreu em Morreu. 57, naquele No mesmo ano, no meu mesmo Deus. ano. Imagina, o cara ficou tão traumatizado que morreu. Uhum. E no seu obituário consta que a causa da morte foi por conta de hemorragia subaracnoidea. É esse mesmo o nome, É. tio Dani? Uhum, Subaracnoidea. Que é comum em aneurisma da artéria basilar e hipertensão arterial da qual ele sofria. Será que, tipo, alguma doença que ele já tinha, ele já era pré-existente, tipo, essa situação fez com que se agravasse? Não, eu acho que os extraterrestres sabiam que ele não ia durar muito e utilizaram ele no final da vida dele pra não perdurar muito essa história. Aham. Pá, a gente sabe que esse cara tá a um fio de falecer. Vamos a ele, porque logo ele já vai partir e ele não vai poder ficar contando essa história no futuro. Que Talvez. idade ele tinha mesmo? Putz, Putz, eu não sei. lembro. Mas Mas ele não era velho. Nem muito novo, nem muito velho. Eu acredito que mais de 30, mas não mais de 40.
Algo assim. Eu não lembro mesmo. Porque no relato ainda fala, né? O jovem, não sei o quê. Eu não porque, sei assim, a idade exata dele, mas às vezes tinha uma doença que hoje, na nossa época, é uma coisa super simples. Naquela época, talvez fosse, tipo, alguma coisa muito fora da curva, assim. Ai, tô com hipertensão, vou morrer. eu tinha febre, era 50% de chance de morrer em 57, a gente não né? sabe, né? Então, bom, assim... E história, né, velho? A gente... Imagina esse cara falando pra alguém essa história. Então, irmão... Eu fui abduzido. Fui abduzido, tive... Relação sexual numa nave realizei extraterrestre. o coito, O coito foi, né, realizado. né? Então... Imagina chegar assim, não, fui abduzido e fiz amor. Cara, ninguém bota uma fé, imagina naquela época ainda. E outra, nem precisou pagar pensão, velho. Fez o fio e partiu. Né? Então ele foi lá... Tá sendo cobrado espiritualmente agora. Ganhou créditos, né? Ganhou créditos. Tá de boa, né? Então, sobre essas relações interplanetárias... Assim, vou deixar uma coisa bem clara. Essa é basicamente... a história, né? Seria como se fosse o fim da história, mas a gente vai continuar um pouquinho mais, porque essa parada sobre relações interplanetárias não é algo novo. A gente já ouviu alguns casos sobre isso, né? E alguns estudiosos sobre o assunto, né, dizem que o sexo interplanetário não deve fugir muito do padrão terrestre. Ou seja, todos nós se reproduzimos da mesma maneira. Né? Alguns estudos até sugerem, né, que quem faz sexo com um extraterrestre corre o risco de sofrer distúrbios sexuais. Sim, porque imagina como que não mexe a cabeça da pessoa. Além de mexer com a cabeça da pessoa, existe todo... por exemplo, dizem na questão espiritual e na energia, quando a gente tem relação sexual com alguém, a gente tem uma troca, a gente dá nossa energia, a gente recebe a energia da outra pessoa. Imagina você fazer isso com um ser onde a energia dele é 50 vezes mais forte que a tua. Eu acho que pode existir... Compensa a pessoa de alguma maneira, né? Pode existir algum efeito colateral, sim. Né? Até mesmo o Antônio, ele, querendo assim ou não, ele aproveitou um pouquinho, né? Mas, o Antônio foi... Se eu te falar, eu sei um caso que aconteceu em 13 de abril de 79, em Maringá. No Paraná, galera. Paraná é um estado de doido. Tudo acontece no Paraná. Onde um sujeito chamado Joselino de Matos, com 21 anos na época, disse ter sido sequestrado por alienígenas e forçado a fazer amor com um ET de feições humanas. Ou seja, basicamente o mesmo caso. A mesma coisa que aconteceu com Vilas Boas, né? Então, né? Só que... Ai, meu Deus. Ele falou que antes do ato propriamente dito, né? Os malvados visitantes teriam masturbado, rapaz, pra sugar o esperma dele. Ai, senhor, é muito pra minha cabeça isso. E esse, acreditem ou não, senhoras e senhores, é o primeiro caso relatado de masturbação interplanetária. E, obviamente, vem do Paraná. Ai, meu Deus. Eu sou paranaense? Não, Paraná é Paraná é de outros 500, né? Puta merda. Mas teve outro caso, né, Amanda? Assim, fora do Brasil, hein? Tem outros casos. Não, tem, sempre tem, o caso de uma menina, você lembra mais ou menos do caso? Da americana, tem uma americana, é Shane Kurz, alguma coisa assim é o nome dela. É verdade. E o affair interplanetário teve uns resultados mais traumáticos ainda na gente, esse caso que é um sarro, sério. Dia 15 de abril de 1968, é Westmoreland, nos Estados Unidos. Umas vozes teriam feito ela caminhar até o interior de um OVNI, onde 2 homens nus já estavam esperando ela. Já tava esperando, cara, com a ferramenta na mão. Com a ferramenta na mão. Segundo o relato, eles eram magros, eram baixinhos, não tinham nariz e tinham uma genitália parecida com a dos humanos, né?
Então você calcula ali o tipo do ser, né? Uhum. E os seres teriam estimulado ela, passando uma geleia no ventre. Ai, gente, desculpa. Deixa eu passar. É o relato dela. É o relato dela, Presta a gente atenção. tá contando, mas Fala é assim que ela sério. relatou, Fala entendeu? sério, porque foi uma coisa Bah. traumática. Isso daqui não dá pra aguentar, gente. Tinham passado uma geleia no ventre dela e no peito dela. E que, segundo o relato, também ela era virgem. E aí eles consumiram o ato, né? Uhum. Fizeram lá as coisas com ela. E depois dessa experiência, ela perdeu peso. Ela tinha muita dor de cabeça, fortíssima. A menstruação dela simplesmente acabou, nunca mais veio. E ela ficou vesga, gente. Os olhos ficaram estrábicos. Mas foi tão bom. Foi tão bom assim que ela virou o zoinho e ficou até hoje assim com o zoinho virado. Vesga pra sempre do Cara, orgasmo. não, sério, que merda. Imagina você sofrer por um trauma, que é uma parada completamente traumatizante ali pra ela e ficar ainda ficar vesga, vesga. velho. Para Assim, disso. eles falam, né, abre aspas, né? Para as mulheres, a coisa é muito mais complexa ainda do que para os homens, né? Porque existem declarações de mulheres que teriam sido abduzidas, né? E seu óvulo foi retirado e depois recolocado já fertilizado. Ou seja, isso causa um estresse, um trauma bem maior Muito que o homem. grande, assim, que né, pra apenas mulher. vai doar o esperma, né? Sim. É outra parada, né? E houve também casos de gravidez assistida, porque eles até conseguem, nesse tipo de inseminação, eles até conseguem acelerar ao ponto de Do engravidar, desenvolvimento ser mais desenvolver rápido. e retirar já, né? Em outros casos também, né, eles declaram que mulheres declararam que após 3 meses elas são abduzidas novamente e o feto é retirado cirurgicamente. Então existem esses dois. Cara, imagine, tipo, fertilizou o bagulho, 3 meses depois ser abduzido de novo, ó, daqui 3 meses eu venho te buscar, tá? Aí vai lá, retira, imagina, tipo, o trauma, assim, da pessoa, tipo, ter que passar por isso. É complexo, né, gente? Até tem um ufólogo, ele chama Vanderlei D'Agostino, né? Ele é consultor da revista UFO. A revista UFO daqui, Eu né? não sei se ele é ou ele era. Eu realmente não acompanho tanto, então é difícil dizer. Mas o objetivo disso, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Seria uma possível tentativa de hibridização ou testes genéticos. Teste genético também, né? Pode Mas ser. nada disso foi definitivamente comprovado. Isso nas palavras dele, né? Então a gente realmente não sabe. Cara, a gente não tem como saber, assim, sabe? Tipo, a pessoa vai lá, te conta um relato, isso aconteceu comigo, acredite se quiser. Como que a gente vai, tipo, putz, é verdade, não é? Só que daí quando começa a acontecer com mais... Porque tem pessoas que estão assim... tem realmente problemas psicológicos, que viajam. Na maionese, assim mesmo. E falam uns bagulho que, tipo, a gente, pô... Então a gente tem que ter o discernimento pra entender que, tipo... Pô, eu fui abduzida, estou contando uma história assim, assim, assado, tenho provas e tal. Eles me falaram que moram em tal lugar, sabe? Junta tudo aquilo, você fala, pô, é complicado que nem o daquela duvidar. mulher lá que conseguiu desenhar toda uma constelação. Não foi ainda. o caso do Hermínio? Ai, eu não lembro. É que a gente foi no caso do Hermínio e Bianca, assim. Esse a gente vai trazer também mais pra frente pra vocês. A gente vai fazer um roteirinho mais pra frente e tal. Acredito que até lá a gente já vai estar filmando com câmeras e tal, bem legal. A gente vai fazer umas mudanças no nosso podcast aí, galera. Estamos tentando agilizar tudo aí pro ano que vem, vocês terem uma experiência diferenciada. Quase uma experiência de coito extraterrestre. Ai, que horror, Mas, cara, Deus. assim, eu não sei... Cara, sinceramente... Assim, tem umas coisas, tipo, que a gente vê, assim, e tal, que nem a gente tava falando agora, né, de saber diferenciar o que é real do que não é. Tem umas paradas que a gente vê em alguns documentários que a gente tem que parar o documentário no meio e falar, vamos assistir outra coisa. Lembra aquele caso da mulher que falou que foi abduzida? E eu não sei o que de acho que fizeram com ela. E os ET viraram todos os órgãos dela ao contrário. E aí, um tempo depois, ela teve que passar por uma cirurgia aqui, que ela ficou doente. E a médica falou, que bom que você veio fazer essa cirurgia, porque eu vi que teus órgãos estavam tudo ao contrário, eu desvirei eles daí, tá? Ué? Tipo, lembra? Um documentário muito
muito aleatório, assim, que a gente viu, que a gente falou, não, vamos assistir outra coisa, porque não dá pra... Assim, pessoal, assim, a gente tem que ter discernimento até com o que a gente fala. Porque assim, a gente fala num tom mais brincando, a gente fala num mais como a gente já falou, é um assunto que a gente respeita, que a gente gosta muito. Exatamente. Por isso a gente tá trazendo esse assunto aqui pra vocês. Mas assim, não tem como não rir de algumas coisas, tipo, cara, a mulher fez pupunha amor espacial, com... Aham. Né? A gente vai... espacial. Pupunha espacial. Entendeu? Então a gente vai rir porque a gente acha engraçado e a gente é meio folgadinho. Então. Né? A gente é meio louco mesmo. Mas né? assim, então... a gente respeita bastante. Só que a gente tem que ter um discernimento, por exemplo. A gente vê um avistamento, a gente sabe que aquele avistamento. Você vê que tem claramente edições. Fala, meu. Não. Agora você vê um avistamento ali onde, tipo. Uma coisa, tipo, tem várias pessoas olhando, filmando. E a gente viu esses dias onde tinha uma nave parada, girando, né? Em torno do seu eixo, girando. E não tinha uma pessoa filmando e falando, tinha várias pessoas paradas, onde pararam olhando. os carros pra filmar. Então, tipo, esse tipo de coisa a gente tem que levar em consideração. Agora, você chega e fala assim, não, pois é... eu fui numa nave do ET e daí os caras me fizeram comer ração de gato. Você fala, meu, sério? Para. Tipo, a gente tem que ter... Tem umas coisas que, tipo, a gente tem que ter um filtrinho ali, né? Porque, porra, não Porque a gente realmente quer. I want to believe. Eu quero acreditar. Want to believe. Mas não a custo de algo, tipo, que vai ser... muito fantasioso, de acreditar acima de tudo. É porque eu acho que, tipo, hoje as pessoas querem tanto acreditar nisso que, tipo, qualquer coisa pra elas é, meu Deus, não, é sério, é real e tal. E aí, tipo, muita gente às vezes quer ganhar dinheiro em cima disso, se aproveita, vai lá, faz uma edição, compartilha na internet e aquilo tem, meu Deus, milhões ali de comentários, não porque é real, porque... E, tipo, coisas que a gente veio e fala, meu pai amado. Os caras lançaram uma NFT pra quem não sabe, uma NFT é uma Non-Fungible Token, que é da... Lembra em Roosevelt? A gente vai falar sobre isso no caso Roosevelt. Mas os caras fizeram uma NFT, o dono, o criador do vídeo da autópsia, aquela autópsia dos aliens mais famosas, em que ele já falou que é mentira, ele fez. Eu não acredito nisso. Ele já assumiu. Eu criei, Mas mesmo ele falando, ainda tem gente que acredita que aquilo é real, né? Só que essa NFT tá sendo vendida por $1 milhão como lance inicial. Imagina, então, onde vai chegar, então? Então, tipo, claro, é parte da história, faz parte de algo que o ser humano acreditou por um tempo, mas é algo irreal. E a gente tem que saber o que é real e o que é irreal. Sim. A gente tem que ter um pouco de discernimento. Simples, ponto. Assim, eu não sei. Eu sei que transar com aliens é fatal. O cara morreu no mesmo ano, a outra ficou vesga, o outro lá, não sei o que da punha espacial, morreu. Morreu logo depois também. É furada. Assim, eu acho que é furada, não é bom negócio, não gente. Recomendo. Continuamos aqui na Terra, né? O normal que a gente tá habituado. Eu não recomendo. Se você tiver a oportunidade de dar um baguinho, não faça com alienígena, por favor. Não faça. Fala assim, não. Gravity sexo alienígena. Né? Ai, mas, gente, sério. Assim, gente, chega. Esse assunto já foi, a gente já brincou, já falou, já informou. É verdade. Então, assim, pessoal, se vocês curtiram escutar até o final, se vocês têm a intenção de continuar escutando, ou se vocês gostam desse tipo de assunto, por favor, dá um like, subscribe. Deixa um comentário aí pra nós, pra gente saber. Deixa um comentário sobre pupunhas espaciais. Sobre pupunha espacial, o que vocês acham? O que vocês acham disso? E é isso. Amandinha, qual que é o papo da próxima semana? O papo da próxima semana, gente, vocês querem saber? Sobre sonhos lúcidos. Esse daí o Daniel tem muito pano pra manga pra falar. Eu não falei hoje, né? Mas eu sonhei à tarde. Eu dormi hoje de tarde. Sim. Putz, eu sonhei hoje de tarde também. Eu não consigo. Eu nunca lembro, cara. É muito difícil. O que você sonhou? Eu sonhei 99% do tempo com o jogo esse que eu tô jogando de RPG. Que pariu. Meu, Daniel não para de falar desse jogo. Que jogo que é?
É Pathfinder. É um jogo de RPG, como se fosse um RPG de mesa, mas no computador. Eu gosto de RPG. Não, o jogo é legal, tudo assim, mas ele tá emocionado com o jogo, gente. Matei muitos Sonhou a tarde trolls. inteira, então. Né? Não, pior que eu sonhei. Eu tava fazendo missão, tava fazendo quest no jogo. Puta que pariu. Mas bom, semana que vem o papo vai ser sobre sonhos lúcidos. A gente tem bastante pra falar e é muito difícil não se perder nesse tipo de papo, porque os sonhos lúcidos estão relativamente interligados com a psique, com estímulos que a gente manda pro nosso cérebro, assim, sabe? Então, é difícil a gente não falar também um pouquinho de espiritismo, não no sentido religioso, mas no sentido, né, de consciência. De ter algo maior, assim, Isso. a consciência mesmo, no geral, e, tipo, tá tudo interligado, né, galera? Então vai ser um pouco difícil separar, né, uma coisa da outra, mas, cara, é muito interessante. A gente até tem feito exercícios para sonho lúcido, e depende de uma luz... A gente comprou um curso de projeção astral, né? Aham. Tem lá suas diferenças de sonho lúcido pra projeção astral. Porém, quando a gente for falar também, né, a gente vai explicar pra vocês certinho e tudo mais. E a gente tá gostando, né, do curso. E tem funcionado, porque a gente tem feito tem um tempinho já, e consiste em ter uma luz azul e fazer respirações, coisas do gênero que a gente vai falar melhor depois. Mas na primeira vez que a gente fez o exercício, ou na segunda, eu tive 5 sonhos diferentes, onde eu tive que acordar de madrugada e anotar todos eles, e eles eram uma continuação do outro. Eu já tenho esse problema, eu não consigo lembrar, eu sei que eu sonho. Tem que anotar, não dá, né? Só que, tipo, eu acordo assim, tão lesada. Eu sei que eu sonhei ali alguma coisa, mas eu acordo tão lesada que, tipo, às vezes quando eu abro o olho eu já esqueci. E quando eu não esqueci, eu tô tão preguiçosa, tão sonolenta, que eu não consigo pegar alguma coisa pra anotar, entendeu? 10 minutos depois que a gente sonha, a gente esquece. E se 10 minutos? Pra mim, 5 segundos já era. Sim, porque você acorda, dá uns 10 segundos, você dorme de novo. Se você fechar os olhos e entrar nesse estado novamente... Acabou o sonho. Esquece, acabou. Já foi. Não tem como... É difícil. Às vezes tem um sonho que perdura várias dormidas, né? Mas geralmente não é o caso. É bem difícil. Mas isso a gente vai falar no próximo programa. Mandinha, é nóis? É nóis. Velocidade da luz ao cubo? Não esquece de seguir a gente. Spotify, Instagram e Facebook e tudo mais. E tudo segue, mais. dá like, ajuda nós aí, o canal crescer. Pessoal, por favor, que a gente vai trazendo muita coisa legal pra vocês. Fechou, galera? É nóis. Vamos lá, Mandinha. E obrigado, né, por quem escutou até aqui. Gratidão, meus amigos. Gratidão. Nós, 3, 2, 1. Zion!